Bom dia, meus amados. Bom dia nessa manhã fria de segunda-feira. Espero que esteja aí chovendo, nesse clima tão bom, né? Dá vontade de continuar dormindo. Mas temos aí nessa manhã mais uma possibilidade de um dia cheio da graça e das bênçãos de Deus. Então, nesta manhã, 6 de julho de 2020, nós estaremos meditando no texto de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Do versículo 12 ao versículo 27. Mas antes, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Senhor Deus, amado Pai, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem nos dado chuvas nesta manhã. Que essas chuvas que estão vindo sejam chuvas para amenizar o nosso calor, para regar as plantações, para colocar mais água nos reservatórios. São chuvas de bênção para a nossa vida. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá mais um dia. Te agradecer por ontem, dia especial que o Senhor tem nos dado, dia do Senhor, dia de cultuarmos o teu santo nome. Como foi bom, Senhor Deus, estarmos reunidos ontem, louvando o teu nome, juntos com os irmãos, celebrando a ceia do Senhor, entendendo o significado do sacrifício de Cristo por nós. Obrigado, Senhor Deus, nos abençoa agora também com a meditação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ler o nosso texto em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12, e nós vamos ler até o versículo 27. Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo disse, eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles serei fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida de chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador,
pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Que texto maravilhoso! E no nosso texto, o versículo-chave está no versículo 17 de Joel, capítulo 2, que diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. O nosso tema do devocional é envolvendo-se intensamente. Em uma apresentação de coral, um trecho da narração de uma das músicas dizia assim: temos ouvido a palavra de Deus com os olhos secos e com o coração frio. A cantata foi linda, mas essa frase ficou marcada na minha mente. Percebi o risco de corrermos em fazer as coisas de Deus ou falarmos dele sem sentirmos mais aquele frio na barriga. Percebi ainda os riscos de nos esquecermos daquela nossa dependência de Deus, que jamais poderia ser esquecida. O texto acima fala sobre arrependimento, conversão, quebrantamento de coração, jejuns, oração e santificação. E o que encontramos no verso 17? Uma palavra aos sacerdotes: chorem e orem. A sensibilidade é uma forma precisa de Deus mostrar o seu sentimento em relação ao seu povo. Ezequiel ficou viúvo e sua viuvez foi uma forma pedagógica para instruir o povo de Deus. Uma forma pedagógica também foi usada por Deus na vida de Isaías, de Oséias, de Paulo e outros. A identificação do apóstolo Paulo com Jesus foi tanta que ele chegou a dizer: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. No versículo que evidencio nesta devocional, eu quero destacar um princípio que deve fazer parte da vida de todos que estão envolvidos no reino de Deus. É preciso haver sensibilidade sincera, intensa e empática com o rebanho do Senhor. Precisamos amar e cuidar daqueles que Deus coloca sobre nossa responsabilidade. Querido Deus, obrigado pelo verdadeiro Cordeiro, Jesus, que veio e de uma vez por todas tirou o nosso pecado. Amém. Amados, que texto bom para se meditar nessa manhã. Começo de mês, começo de dia, começo de semana. E uma das coisas que mais realmente nos chama a atenção é a forma maravilhosa que Deus nos trata. Nós vemos aqui o povo seria castigado por Deus, seria então punido, assim como Deus já tinha falado. Eles precisariam andar conforme a vontade de Deus para serem abençoados, e infelizmente o povo não estava vivendo conforme a vontade de Deus. Então o profeta chega ao povo e diz: olha, se convertam, mudem o vosso coração, mudem essa atitude que existe, façam isso, demonstrem isso com jejuns, chorem pelos seus pecados, chorem com prantos. Na cultura oriental, o choro com muito som, com gritos e com grande clamor, é sinal de profunda dor. Então é muito normal nas celebrações de funerais ou em momentos de lamentação, o povo do Oriente quase que grita, mostrando o seu desespero. Se não me engano, tem uma passagem na Bíblia que o povo chorou tão alto que dava para se ouvir de outra cidade em um momento de calamidade. Então, muitas vezes nós choramos porque estamos pagando pelo preço das nossas más escolhas. Muitas vezes nós ficamos aos berros porque estamos pagando pelo preço da nossa desobediência.
Mas como temos dificuldade de nos sensibilizarmos ao lermos a palavra de Deus. Como temos um coração frio ao vermos um texto como esse, em que vemos Deus falando com o seu povo, dizendo: olha, se arrependam, mudem esse coração, transformem esse coração duro, idólatra, um coração que se esqueceu de mim e da minha palavra, em um coração sensível. Quando vemos Jesus falando no Sermão das Bem-aventuranças, no Sermão do Monte, que ele diz: bem-aventurados que choram. É esse o contexto. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que em um momento a sós com Deus você marejou os seus olhos, clamou ao Senhor, rogou ao Senhor perdão, arrependido por ter se distanciado dele, por ter desobedecido a sua palavra, por não estar vivendo conforme a sua vontade? Ele continua dizendo no versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque também era comum. Nós vemos Jó fazendo isso. Rasga as suas vestes, rapa o cabelo da barba, rapa o seu cabelo, joga cinza sobre si e se prostra. Então rasgar as vestes também era um sinal de profunda humilhação. Ele diz: olha, eu não quero vestes rasgadas, eu quero é corações rasgados, eu quero corações convertidos. E olha que coisa maravilhosa. Por quê? Ele diz: porque ele é misericordioso, porque Deus, ele demora, ele é benigno, ele demora a se irar. Ele não nos pune automaticamente, e isso é graça, é misericórdia. Porque ele não vai nos condenar imediatamente por causa da sua misericórdia. Então, amados, que oportunidade temos nessa manhã. Talvez você fique pensando que não tenho feito nada de errado, eu estou bem. Mas se formos olhar com a ótica de Deus, será que estamos verdadeiramente bem? Às vezes é um orgulho no nosso coração, que está lá guardado. Às vezes a soberba. Às vezes desejos carnais, desejos ocultos do nosso coração. Pode ser que esteja se formando no seu coração algo que não é agradável a Deus. Talvez seu coração esteja aí começando um relacionamento com o pecado. Talvez você esteja começando a preparar o seu coração para colocar um ídolo dentro. Algo que tire Deus como a primazia da sua vida. Talvez seja o seu trabalho. Talvez seja um projeto da sua vida. Talvez seja uma pessoa que você está apaixonada e essa pessoa está lhe distanciando de Deus. Talvez sejam os seus desejos carnais. A sua carne está desejando algo e você está começando a se sensibilizar por isso. Tantas coisas podem ser. E talvez você não esteja sentindo ainda que o pecado está batendo a porta, esperando uma oportunidade para entrar na sua vida. Talvez você não esteja amando a Deus como deveria amá-lo. Talvez você não tenha mais tido a comunhão que tinha com Deus e que precisa ter ainda. Talvez o seu tempo com a sua família. Talvez esteja um problema conjugal aí pendente, uma traição, uma briga, um atrito. Talvez seja um problema familiar com o pai, com a mãe, com o filho. Tantas coisas podem estar fazendo o nosso coração amargoso, coração ficar sem gosto pelas coisas de Deus. Então, meu amado, minha amada, você que está aqui conosco nesta manhã, quero dizer a você que você pode e deve
ouvir a palavra de Deus. Como diz aqui no versículo 2, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, faça isso agora. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Se você ainda não jejuou, quem sabe agora pela manhã você pode fazer isso. Quem sabe agora pela manhã você pode ter essa oportunidade de não tomar o seu café da manhã, mas meditar na palavra de Deus agora. Dizer, Senhor, nesse momento eu quero converter o meu coração a Ti. Eu quero purificar a minha alma, o meu espírito. Eu tenho feito tantas coisas que não têm sido agradáveis a Ti. Tenho tomado tantas decisões erradas. Tenho seguido um caminho tão difícil para se seguir. Tenho feito tantas escolhas erradas, tantas decisões mal feitas. Tenho agido de forma errada, tenho às vezes humilhado pessoas, tenho às vezes feito mal a pessoas, tenho agido de forma ofensiva. E que eu preciso mudar a minha alma, preciso mudar, tirar isso do meu coração. E com o coração contrito, o espírito quebrantado, você possa então chegar diante da graça de Deus. E aqui ele diz algo maravilhoso. Ele diz, santificai-vos, ajuntai. E é interessante nesse versículo 16 que ele diz, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. É interessante isso. Deus está chamando todo o povo para se reunir, para esse arrependimento. Se for trazer isso para a nossa casa hoje, né? Junte sua mãe, seu pai, até os filhinhos, aqueles que mamam. Interessante isso, ele chama para ir, para se congregar, até aqueles que não têm entendimento. Mas ele quer que todo o povo esteja convertido a ele. O noivo saia da lua de mel, a noiva também pare e vá. Porque não há algo melhor da vida do que estar na presença de Deus. Então acho que também chegou essa hora. Estamos no meio do ano, o ano, com certeza no começo do ano, o seu projeto de vida era outro. E o mundo está todo mudado, as coisas estão tudo fora do eixo. Tudo está diferente, já chegou o meio do ano e ninguém sabe o que foi feito com esses 6 meses que passaram. Então, antes de começar esse novo normal, dá uma parada. Aqui também faz um alerta para nós, os pastores, os ministros do Senhor. Ele pede para que choremos, para que oremos e coloquemos o povo de Deus em oração, dizendo, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue esse povo à vergonha, para que as nações não façam escárnio do povo, porque senão as pessoas vão dizer, cadê o Deus desse povo? E eu creio que também nós, se tiver algum pastor aí nesse momento da live, ou se algum pastor for ver, eu sei que alguns vão ver, que a gente possa estar com esse sentimento aqui em orar pelo povo de Deus. Nós sabemos que essa epidemia, muitos salvos em Cristo, muitos que se dizem cristãos, se debandaram, talvez estão aí com a fé quase que apagada, talvez até tenham se distanciado completamente de Deus, talvez tenham tido posturas que não foi agradável, principalmente na parte política. Quantos irmãos têm brigado por causa disso? Quantas pessoas têm defendido partidos, idolatrando governos e governadores e presidentes? Amados, isso não compete a nós. Nosso papel como cristão é orarmos, não é criarmos torcidas organizadas. Tantas ideias
defendidas por cristãos que são completamente antibíblicas. Tantos debates que não levam a nada, que ao olharmos realmente sentimos vontade de chorar. A palavra de Deus diz que nós, como cidadãos do céu, temos que orar pelos nossos governantes, temos que nos submeter, porque eles são autoridades, mas nunca pede para que nos envolvamos, para que mergulhemos de cabeça e briguemos por política, defender partido A, partido B, criar rixa entre irmãos. Nosso dever é orar pela nossa nação, orar pelos nossos governantes. E nós, como pastores, temos que orar pelo nosso povo, pelo povo de Deus. No versículo 18 mostra então a graciosa, amorosa e maravilhosa graça de Deus. Diz que o Senhor se mostra então zeloso e se compadece do seu povo. E ele começa a suprir o povo de cereal, de vinho, de óleo. Diz que o povo seria farto. Eles não seriam mais envergonhados entre as nações. O exército que iria atacar ia ser destruído, ia morrer. A terra, os animais do campo, tudo ia dar o seu fruto. E ele então pede que o seu povo se alegre. Primeiro ele diz: chora, rasga os corações. Mas agora ele diz: alegrai-vos, versículo 23. Regozijai-vos no Senhor, vosso Deus. Porque Ele vai dar a justa medida à chuva. Ele vai fazer com que venha chuva. Ele vai fazer, quando diz que vai vir chuva, Ele vai dizer: olha, vai ter produção, vocês vão colher. A terra vai frutificar. Os campos ficarão verdes, os animais terão que comer, vocês vão ter então produção de alimento. E Ele vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelas pragas que comeram tudo no tempo de castigo. E iriam comer, iriam se fartar, mas lembre-se, mais uma vez ele diz, iriam louvar ao Senhor, o vosso Deus. Por quê? Porque o Senhor foi maravilhoso com eles. E a ideia final era a glória de Deus. Ele diz: sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amados, nessa manhã aqui nós temos uma palavra maravilhosa, como eu sempre digo, para a nossa vida. Talvez a sua vida esteja dando tudo errado. Talvez você esteja vivendo em um momento de crise, de dificuldade em várias áreas da sua vida. E você não está entendendo por que está acontecendo isso. E também não é o seu papel entender. Mas pode ser que esteja faltando choro. Talvez esteja faltando uma conversão do seu coração. Talvez você esteja andando longe de Deus há muito tempo e não se deu conta disso ainda. Talvez seu coração esteja tão distante de Deus que você não sente mais falta de Deus na sua vida. E assim como diz o texto, convertei-vos hoje, chorai, faça jejum, rasgue o seu coração hoje diante de Deus. E eu tenho convicção plena e absoluta que Deus então vai mudar a sua vida. Que Deus vai mudar a sua sorte. Pode ser que Ele não te dê dificuldade, porque Deus tem sempre algo a nos ensinar nas dificuldades. Talvez Ele queira que você aprenda alguma coisa. Mas você vai sentir que Deus está com você. Você vai mostrar que o Senhor é o seu Senhor. Tenho convicção de que você não será envergonhado. Tenho convicção de que você não vai de forma nenhuma andar mais cabisbaixo, triste.
demonstrando aí a ausência de Deus na sua vida. E eu tenho convicção que você vai louvar ao Senhor e vai dar testemunho de que o Senhor está na sua vida. Mas precisamos fazer isso. Eu vou orar por você, vou orar por você agora nesse instante, pelo povo de Deus. E peço que você nesse momento também ore por você, pelo seu coração, pela sua família. Examine-se. Peça que o Senhor sonde o seu coração. Peça que Ele lhe purifique. Que Ele lhe ajude a mudar o que precisa ser transformado. Rasgue o seu coração nessa manhã diante de Deus. E você vai ver como Deus é maravilhoso, benigno, misericordioso. E como Ele gosta de dar aos seus filhos obedientes sempre o melhor. Que você possa desfrutar das bênçãos de Deus em sua vida, agora pela manhã. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e Te buscar, o Senhor irá ouvir dos céus, o Senhor vai perdoar os nossos pecados, o Senhor vai sarar as nossas feridas, e o Senhor irá nos abençoar, Senhor Deus. Nesse momento, Pai amado, nós estamos muito preocupados de como serão as Tuas bênçãos. Não queremos, Senhor Deus, de forma nenhuma, jamais fazermos aqui moeda de troca. Não é essa a intenção dos nossos corações, Senhor Deus. Tira isso, se tiver algum coração assim. A nossa intenção nessa manhã, nesse momento, como povo de Deus, não é colocarmos a Tua graça e a Tua misericórdia como algo para ser barganhado. Mas são corações, Senhor Deus, nesse momento que estão compreendendo a Tua palavra, que estão entendendo que precisam mudar, que precisam converter esses corações que estão virados para ídolos, que precisam quebrar esses altos, esses postes ídolos que têm sido criados em seus corações e que agora nesse momento, Senhor Deus, estão rasgando seus corações diante de Ti. Talvez estejam chorando, talvez tenham algum propósito nesse dia, e até mesmo, quem sabe, fazer um jejum a Ti, porque precisam mudar. Então derrama a Tua graça, Pai, na vida de cada um. Derrama a Tua graça, Pai, no coração do Teu povo. Que haja arrependimento, Senhor Deus, que haja perdão, que Teu nome não seja envergonhado, que Teu nome seja exaltado em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque entendemos que o Senhor é maravilhosamente gracioso, benigno, misericordioso, e é a Ti que suplicamos a graça e o perdão. Nos perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que a graça do nosso Deus seja derramada sobre nós abundantemente. Que haja, Senhor, no nosso coração esse desejo de abandonar qualquer coisa que esteja nos impedindo de servirmos a Deus. Que Deus abençoe suas vidas essa semana, esse mês, e assim possamos glorificar a Deus. Lembrando que nós só teremos a live à noite, terça-feira e quinta-feira. Hoje nós não teremos, tá bom? Então amanhã, terça-feira, às 19 horas, nós estaremos fazendo a live à noite. Mas todos os dias pela manhã, às 8 horas, nós estaremos aqui com a graça de Deus, meditando pela manhã na palavra de Deus, começando o dia ouvindo Deus falar conosco.
Que a graça e a paz do nosso amado Deus seja derramada na vida de todos vocês abundantemente. E até amanhã, pela manhã, às 8 horas, se Deus assim permitir. Um forte abraço no coração de todos. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, né? Se você não viu os outros, vá lá, dê uma curtidazinha para a gente liberar aí as coisas que o Instagram vão liberando para a gente, e a gente ter mais acessos a algumas ferramentas extras para podermos servirmos melhor a Deus e aos irmãos. Que Deus abençoe a todos e até amanhã às 8 horas, se Ele permitir.